Pedro, o que você acha? Você acha que uma empresa que tem um poder estratégico, né, em relação à população brasileira deve ser restatizada, né? Conforme disse aí a presidente do PT, ou não? Eu acho muito difícil restatizar a Eletrobras, mas eu acho que, de fato, a gente tem um problema com a Eletrobras privatizada. E essa é uma disputa ideológica e política que envolve dois campos que estão polarizando a política brasileira hoje. De fato, em 2022, houve uma grande campanha contra a privatização da Eletrobras e essa privatização mostrou ser problemática, né? Nesse momento, a gente viu onde estão as falhas, como falta diálogo entre a empresa e o governo, como falta fiscalização e como falta regulação. A gente já está acompanhando um debate intenso sobre privatização e só uma ressalva. Esse governo do Lula, assim como o governo Dilma, assim como o Lula 1 e o Lula 2, está longe de ser um governo estatista ou comunista, né? Não há uma linha programática nos governos do PT anti-privatização radical. Eles foram contra determinadas privatizações. Então, o governo Lula, o governo do PT, é um governo muito mais social-democrata do que um governo socialista ou comunista que é contra qualquer tipo, ideologicamente contra a privatização. Mas nesses setores estratégicos, eles são sim contra a privatização. A gente está acompanhando esse debate muito intensamente aqui em São Paulo. E então acontece esse episódio com a Eletrobras no momento em que São Paulo se prepara para a guerra da privatização da Sabesp, que vai ser um processo longo, que deve chegar na Assembleia Legislativa só em 2024, mas que também é um setor estratégico. Só que no caso do saneamento e no caso da Sabesp, no caso da água, a gente viu que em várias capitais, em várias cidades, em vários estados do mundo, houve um processo de reversão da privatização, inclusive em cidades da Europa, inclusive na Argentina, inclusive no México, se não me engano. Então, quando não dá certo, tem que reverter. Mas é muito complexo reverter um processo como esse da Eletrobras. Agora, eu achei inapropriada a fala da Janja nesse momento, porque muito antes de você ter qualquer conclusão, muito antes do governo se posicionar, sim, muito antes da reunião do operador do sistema, ela já saiu fazendo um tweet como a opinadora geral do sistema, né? Então ela estava lá no Paraguai acompanhando o presidente numa comitiva que estava no ministro. A palavra dela repercute e vale muito, né? Assim, e cada vez mais, principalmente nas redes sociais, ela fala. E aí, lembra, é só a gente lembrar do caso daquela marca, daquela loja da China, da Shein, cada um fala de um jeito, que ia votar taxado ou não, e ela foi lá e comentou no Choquei, aquilo viralizou, enfim. Então a fala dela, o posicionamento dela tem uma relevância, né? E repercute muito. Mas estava em linha. No final das contas, ela não falou nada que tivesse desalinhado com a estratégia do partido do governo, né? Tanto que o ministro foi questionado nessa entrevista coletiva exatamente sobre isso. E ele falou, é isso que a Janja falou e vou além. E ainda falou mais sobre essa questão da problemática envolvendo aí a privatização. Porque no ano passado, quando houve esse debate sobre a privatização da Eletrobras, apontava-se justamente o risco do que está acontecendo agora, né? Então, é um problema de regulação. Nos países onde se privatizou elementos importantes e estratégicos para a sociedade, houve uma regulação mais eficiente e alguma participação mais ativa do governo no processo. Não dá para deixar totalmente à mercê do mercado, como muita gente defende. E aí a gente tem o caso de Roraima, né, que curiosamente é o único estado que não está conectado ainda, que vive de biodiesel para gerar a sua energia, e foi o único que não foi afetado. E aí é uma promessa, inclusive, do Lula de trazer Roraima para o sistema, mas eles tiveram a sorte de não estar. E aí tem uma separação, inclusive, agora, justamente depois daquela frase infeliz do Zema, né? O Norte e o Nordeste e o Sul e o Sudeste. Então, começou lá, eles tentaram evitar que chegasse aqui, aí você vê como é desigual a questão da... Carol, você acha que teve uma sabotagem? Olha, não sei, na verdade o que eu acho mais, o ponto fundamental de ser discutido aí é que, assim, eu sou uma grande defensora da privatização, mas entendo que a da Eletrobras foi uma das piores privatizações feitas. A gente tem que lembrar
Porque o modo que ela foi feito, até a Helena Landau, que é uma grande economista, aí, ela é especialista em energia, eu li muitos artigos dela nessa época da privatização da Eletrobras. Os deputados acabaram colocando vários jabutis ali dentro do processo de privatização para privilegiar suas próprias regiões. Olha o nível de que a gente chega. Aí... Não, e outra, você fazer uma privatização tirada do poder do Estado, virar um monopólio privado também, sem regulação, aí é o caos. Então, assim, foi uma privatização muito mal feita, mas fez-se e agora vão ter que ajustar com o trem andando. Esse é o grande problema. Agora, se foi sabotagem ou não sei. Acho um pouco difícil, mas eu acho que o governo tem intenções, sim, de mudar a estrutura energética do país. Ele tem intenções de trazer energia de outros países da América Latina. Então, é um assunto que acho que provavelmente nos próximos meses aí vai entrar bastante em pauta e ele vai poder até usar isso como pano de fundo aí para substituir um pouco as matrizes energéticas que a gente tem aqui no país. Mas aí trazer energia de outros países, e o que isso implicaria em relação à Eletrobras? Não, eu acredito... na verdade, não seria tão positivo, porque eu entendo que o governo está procurando outras fontes. Inclusive, financiando, por exemplo, o gasoduto da Argentina, e que eu não sou totalmente contra, não, porque ajudaria a baratear, inclusive, o gás que chega ali no sul do país, estimular também energia vinda até da Venezuela, foi falado, Colômbia, então vários países aí, eu acho importante essa diversificação, principalmente com os países vizinhos. Eu só acho perigoso aí a gente entrar numa guerra ideológica sobre se a Eletrobras, em que caminho que a empresa deve seguir. Ela deve seguir o caminho que for melhor para os brasileiros. É isso. Em resumo, é isso. Seja privatização, estatização, eu acho que uma privatização bem feita é o melhor caminho, mas não me parece que foi o que aconteceu. Agora, Pedro, quando o ministro fala que acionou a PF e a BIM para investigar se houve algum tipo de sabotagem, ou não só isso, mas investigar o que houve de fato, porque até agora eles não sabem dizer o que aconteceu. Eles só sabem que foi uma sobrecarga no sistema do Ceará, mas não sabem o que teria ocasionado isso. E aí, o que ocasionou o apagão no país inteiro, segundo a explicação dele, né? Teve essa sobrecarga no Ceará, e aí, para modular essa sobrecarga, eles diminuíram, né, a quantidade de energia, não sei falar no termo técnico, e aí afetou a região sul-sudeste. E por isso até que o problema foi mais demorado para resolver no norte e no nordeste. Mas o que você achou dessa decisão de entrar aí a Polícia Federal e a BIM para investigar a situação? A gente só vai saber quando a investigação avançar. Primeiro, isso mostra como é frágil o sistema, como é simples, se é possível fazer um ato de sabotagem isolado que prejudica o país inteiro, então porque temos um problema, né? Isso não aconteceu antes. Agora, efetivamente, em termos de estratégia política e de narrativa, claramente o governo está querendo jogar essa batata quente para o colo do ex-presidente, do antigo governo. Porque é uma crise política, é uma crise que naturalmente afeta o governo de plantão, o governo que está no poder, e não dá para o governo simplesmente lavar as mãos e dizer que não tem absolutamente nada a ver com isso, porque a empresa foi privatizada. Então, tem a impressão que eles estão criando um cordão sanitário de isolamento para evitar que esse episódio cause um desgaste para o governo federal, para o presidente Lula. E então eles colocam toda a culpa na privatização, colocam a culpa na empresa, colocam a culpa no sistema, mas o governo já estamos chegando no final do ano, o governo não assumiu agora. Determinadas providências poderiam ter sido tomadas pelo atual governo para melhorar a governança da Eletrobras, para melhorar essa relação. E agora só que eles descobriram que é porque a Eletrobras não presta contas como deveria prestar, que a Eletrobras não tem uma ouvidoria, que os acionistas foram trocados. Então, parece que, de repente, se descobriu que a Eletrobras é uma empresa problemática. Teve que esperar um apagão que prejudicou o Brasil inteiro para eles descobrirem que o problema existe. Então, eles estão querendo tirar o bode colocar um bode na sala para tirar a culpa do governo nesse debate. E não dá para o governo se isentar, né? E o governo é majoritário, né?
na empresa. Ele tem voz ativa como acionista majoritário. Minoritário já teria, o majoritário, então... Então, assim, ele tem... Mas o ministro falou hoje que, na verdade, não tem a proporcionalidade adequada ao tamanho do que eles têm de ação, que eles têm 43%, o governo, né? Isso é um problema que acontece em outras empresas de economia mista também, que o governo está brigando para isso também. Eles terem mais cadeiras no conselho, principalmente administrativo, que é onde toma decisão de fato, proporcional ao tanto de ações que eles têm, né? Na Petro é a mesma coisa, é a mesma discussão. Que acho que é o básico, né? Tem que ter. Que é o modelo aqui de São Paulo, né? O modelo da Sabesp teve todo esse arcabouço em volta. Exatamente. Agora, algo que é tão essencial para a gente, né? Que é a energia para o povo, que teoricamente o governo tem que garantir, terceirizar isso, né, por forma da privatização, não é perigoso? Porque qual compromisso que uma empresa pode ter ou precisa ter com a população? Mas você pega o caso da telefonia, que deu certo no Brasil. Muita gente tinha essa preocupação também. Vocês lembram, não sei se vocês lembram, porque vocês são mais jovens do que eu, mas o telefone era um patrimônio. Eu lembro, imagina. Custava o preço de um apartamento. Você tinha que entrar numa fila para ter um telefone fixo, né? E hoje você tem o telefone, você compra um celular, todo mundo tem celular, o Brasil inteiro tá agora o telefone fixo ninguém nem tem mais, né? Assim, é super raro. Assim. Então foi um caso que deu certo. E quando foi no governo Fernando Henrique, quando houve esse processo de privatização das telecomunicações, também houve muita grita, muita campanha contra, muita gente dizendo que a população ia ficar sem telefone, enfim, e deu certo. Então, acho que tem casos e casos, né? O KM diz assim, gente, Sudeste não é o Brasil inteiro, mas não foi só no Sudeste, foi no Brasil inteiro. E aí tem uma mensagem aqui do Benerval, boa noite, aqui no Maranhão atingiu em cheio. Vocês sentiram alguma coisa? Eu não percebi. Nossa, para mim não... então, eu não percebi Agora, quem anda nada. de metrô sentiu muito, porque o metrô já está com problemas, já está no processo de greve. Aqui em São Paulo. E várias linhas foram atingidas e prejudicadas. Capitais, né? Aqui onde eu moro, o Bruno, aqui onde eu moro, em Recife, só faltou agora. Agora? Mas já tinha sido restabelecido até 2h30, segundo o governo federal. Não, tô lendo as mensagens aqui. Sabemos que esse papo de privatização para serviços essenciais como água e luz não funciona. A empresa privada quer lucro e isso significa corte de custos. Vocês acham isso? Eu não. Por quê, Carol? Fala aí. Não, é claro que a empresa privada quer lucro, a empresa estatal também tem que ter lucro para reinvestir. A diferença é o que você faz com lucro, né? Mas o lucro é que faz com que ela corra atrás de melhores serviços. O lucro é que faz com que atraia mais empresas para competir no mercado e que haja aquela briga para ver quem vai ser melhor para o consumidor. Esse é o mundo ideal se o Estado regular corretamente, né? Então, aí torna-se o mundo ideal do livre mercado com a regulação do Estado. Mas o lucro é muito bem-vindo, porque é ele que atrai o cara de levantar todo dia, de domingo a domingo, e colocar o dinheiro dele, que ele poderia estar usando para outra coisa, e investir numa empresa para gerar mais riquezas para o país. Só que isso tem que ser regulado. Essa é a diferença, não pode ser a Deus dará, né? Fala aí, Pedro. Só eu tenho uma lembrança que eu cobri a campanha de 2006 e era um palavrão falar em privatização, a ponto do Geraldo Alckmin, que era o antagonista do Lula naquela campanha, colocou uma jaqueta com vários símbolos das estatais todas, prometendo que não ia privatizar nada. Acho que houve um avanço na mentalidade da classe política brasileira em relação à privatização, inclusive no campo da esquerda. Acho que já não existe, já não é mais um dogma, né? Que não se pode privatizar. Acho que já se aceita que se muita coisa no Brasil. Agora, por exemplo, tem esse debate sobre a privatização do Porto de Santos, que o governo federal não quer privatizar, e o governo de São Paulo gostaria de privatizar ou conceder, e fica nessa discussão. O que seria melhor? Papel do governo gerir o Porto de Santos ou seria melhor deixar com a iniciativa privada? Então, nesse caso, tem muitos agentes que são do campo político que está no poder hoje, que também não tem resistências a fazer determinadas privatizações. Eu acho que já não é mais uma questão. Acho que depende do setor, né? De como essa privatização é feita. Acho que envolve uma série de fatores aí, não necessariamente que é ruim ou bom, né? Acho que nada é tão ruim ou tão bom.